Olá, eu sou Amparo, sou psicóloga clínica, atuo na área de luto e ressignificação das perdas há mais de 20 anos. Bom, o luto é uma condição humana que se instala a partir de uma perda. Luto não é doença, sabe? As pessoas consideram um processo de adoecimento, mas ele não é. Luto é uma condição e tem a ver com a qualidade do vínculo e o vínculo que a gente estabeleceu ao longo da vida. Daí porque nosso luto tem um tamanho, tem um sentido diferente e único, né? Ele é intransferível, ele é pessoal e todo mundo enluta a partir de uma perda. Tanto faz a perda ser simbólica ou uma perda por morte mesmo de alguém. Não. Esse luto é o luto por perdas de pessoas que você teve um vínculo, que é um luto mais doloroso, é um luto mais difícil, é um luto que você tem, digamos assim, várias fases, desencadeia vários sentimentos, várias emoções, né? O outro luto, que a gente chama de luto simbólico, são lutos por perdas, como por exemplo, divórcios, separações conjugais, a perda de um emprego, a própria aposentadoria traz esse processo de enlutamento daquilo que você foi socialmente, daquilo que você representava na vida produtiva, não é? Então são perdas significativas que trazem para as pessoas essa dor, essa inabilidade de lidar a partir dali, como eu vou viver sem aquilo. Por isso que eu citei a aposentadoria, porque é um dos lutos mais difíceis, pouco falado, e os enlutados, os aposentados, sofrem o primeiro ano de lua de mel com a aposentadoria, mas logo depois ele se percebe muito sozinho. Isso é um luto e um luto silenciado. O luto por perda mesmo de pessoas é esse luto que você tenta ressignificar, é esse luto que tem uma dor enorme, porque você se perde nesse seguir em frente, né? Então a gente tem vários tipos de luto. Tem o luto antecipatório, que é aquele processo de luto mesmo, de você ter alguém doente, né, paliativado durante anos. Você tem aquela pessoa, uma pessoa com mal de Alzheimer, com cuidados paliativos. Então ali a gente chama de luto antecipatório, que é uma visão ou uma relação com esse luto, mas de forma que não é preparatório, porque ninguém se prepara para perder alguém de verdade, né? Mas eu diria que ele estrutura subjetivamente o que você chamaria de perda de alguém. Então esse luto antecipatório ele chega a ser necessário para que você possa elaborar melhor o luto real. Sim, porque o luto tem a ver com o vínculo, né? E o luto é como o amor, todo mundo ama do seu jeito, né? Tem a ver com as crenças que você constrói durante a vida a partir do vínculo com as pessoas, com o mundo e com você mesmo. Por isso que o luto é muito individual. Tem um luto correto, um luto errado. Não tem luto certo nem luto errado. Você luta do seu jeito. Você vai viver conforme as emoções que você sentiu. Você vai dando significado na relação a partir da sua existência. Por isso que o luto eu acho que nenhuma bibliografia específica sobre luto é capaz de definir, é capaz de qualificar, porque é muito pessoal. Porque assim, deixa eu lhe falar, culturalmente a gente vai se modificando a partir das relações sociais. A gente tinha um hábito, e principalmente no interior, a gente ainda vê isso, na capital menos, mas aquela vizinha que estava ali com você, que passava mais tempo com você, que estava ali lhe confortando, né? Os parentes todos iam, a gente esperava, era um período maior do ritual fúnebre, porque você esperava aquele parente que morava longe, que chegava. Esse tempo é um tempo de elaboração, é o tempo que você vai dando para que você legitime essa perda, para que você consiga entender o que aconteceu. Por isso que é tão difícil um luto por acidente trágico, né? Porque você não dá tempo a elaborar uma morte mais repentina. Então todo esse processo de rituais fúnebres são necessários para que a gente possa legitimar. O que acontece na contemporaneidade? O mundo pede pressa, o mundo pede pessoas felizes. Eu costumo brincar com uma amiga minha que às vezes ela posta tanta coisa feliz que eu digo assim, mulher, eu vejo tanta imagem sua feliz, dá vontade de eu cancelar você, porque eu nunca vi tanta felicidade. Porque o mundo não gira em torno disso, o mundo é real. E eu acho que isso é que adoece as pessoas, essa forma de você subjetivar sem legitimar. Eu diria que você fica com essa dor pela pressa da contemporaneidade de te dizer está na hora de você reagir, né? Quer ver outra coisa? Você vive um luto só. As pessoas não estão mais ali.
todo dia, toda hora, no seu conforto, você dividindo a sua fala com a pessoa. As pessoas não têm mais paciência de escutar uma pessoa triste, uma pessoa enlutada. E faz parte da vida, e eu acho que adoecer é não falar, adoecer. Por isso que as pessoas procuram uma clínica de psicologia, né, buscando, não é curar o luto, porque luto não tem cura, luto não é doença. Agora, ele vem para que ele possa falar, para que ele possa legitimar, para que ele não seja julgado, para que ele possa chorar sem culpa, né? Então, ele vem para elaborar o luto. Elaborar o luto é fazer você reconhecer sentimentos, emoções e toda aquela dor, se permitir sentir aquela dor. Daí é um luto salutar. O que pode ocorrer? Quando você não consegue ter esse luto salutar, ele vem em forma de processo de adoecimento. Ele pode se transformar até num câncer, não porque é um luto, mas porque todo o teu corpo está debilitado, baixa imunidade, doença oportunista pode aproveitar essa chance e te adoecer. Então, o luto é um processo que ele tem que ser vivido, né? Ele precisa ser vivido. Ele é necessário para que você possa ressignificar e seguir apesar da perda daquele alguém. É plenamente possível. Primeiro, legitimando. Segundo, as pessoas precisam compreender que são fases, né? O luto, ele não passa. O luto, a pessoa não volta, então você não deixa de ser lutado. Agora você pode reelaborar, ressignificar. Você pode lançar um novo olhar sobre aquela vida, né? O desafiador para o enlutado não é a pessoa que partiu só. É ele entender que ele tem uma vida, essa vida vai precisar ter um novo significado e a partir dali ele dá um novo olhar sobre a sua vida, o caminho. Eu costumo dizer que é um caminho que você segue mesmo, uma trajetória, né? Sem aquele ente que te ensinou, você não sabe mais elaborar essa vida sem aquele que estava ali contigo. O luto é exatamente isso, a possibilidade de você reencontrar o seu caminho, apesar da perda, legitimando, nunca negando aquele que perdeu. Por isso que as memórias são importantes, porque as memórias vão fazer com que você torne presente aquele que se foi. Então isso é muito importante para um luto salutar. Então é plenamente possível alguém ter uma perda significativa e ser feliz novamente. A forma mais, eu diria que mais possível, porque o que o ente querido, o que a pessoa quer com seu ente querido é que ele volte. A gente não consegue, não tem essa volta, né? O fenômeno da morte, ela tem essa coisa da irreversibilidade. Então, se é irreversível, a pessoa não vai voltar. Escutar as histórias que ela tem, as boas memórias que ela tem com a pessoa que estava ali, da relação dela, que fez com que ela construísse essa visão de mundo, estar perto da pessoa. Palavras, frases como, por exemplo, é assim mesmo, Deus sabe de todas as coisas, Deus levou. É importante que você compreenda que você tem uma construção de espiritualidade, e quando você tem esse Deus misericordioso, você pode levar o enlutado a questionar: que Deus é esse que levou alguém que eu amava tanto, que eu gostava tanto? Então tem muito cuidado com os termos que você usa. Às vezes o silêncio é melhor do que qualquer palavra, porque você está acolhendo, está próximo e está aceitando a pessoa como ela é, dentro do luto e da dor dela. Um momento de procurar ajuda quando você vê prejuízo nas suas atividades da vida diária. Você tem um momento de parada para poder elaborar, compreender e aceitar. Tanto que até nas organizações, principalmente as que são regidas pelo CLT, você tem 7 dias de afastamento. E eu me perguntei: é sério que em 7 dias você elabora um luto e ressignifica a perda de um filho, de um pai, de uma mãe, de um marido, de uma pessoa querida? Claro que não. Mas tem esses 7 dias que ela te libera para que você possa viver seu luto da sua forma, tá? A outra grande questão é que eu penso que a gente pode pensar em um mundo mais solidário, sabe? A gente pode estar fazendo com as pessoas, eu acho que é a questão da compaixão. Um mundo sem compaixão, Valdemir, é um mundo seco de sentimento, porque os outros sentimentos decorrem dessa compaixão, essa possibilidade de você olhar para o outro e sentir a sua dor, com possibilidade de você acolher e estar vivendo junto com essa pessoa, tá? Então eu penso que assim, tudo que tem no nosso mundo de existência material, eu acho que a espiritualidade, não interessa qual a religião, mas a espiritualidade e a forma de ter compaixão, de ser empático, de compreender que esse luto que você não elaborou, que você compreender que ali é um processo de adoecimento. Quais são as perdas significativas?
impacto no sono, você tem um sono intermitente, ou tem muito pesadelo, ou você não consegue dormir, impacto na alimentação, você deixa de se alimentar porque você não tem fome mesmo, né? Mas logo passado esse período mais intenso, é natural que você busque se alimentar de uma forma mais rotineira, como você já vinha fazendo, mas quando isso é em excesso ou não, é uma perda. Então, sua imunidade baixa, ali as doenças oportunas podem surgir. Uma outra coisa que você pode verificar é o impacto no humor, né? Você é capaz de sorrir no processo de luto? É capaz de sorrir, mas a tristeza, tem algumas pessoas que dizem assim, é verdade que alguns enlutados não querem sair da condição de enlutar, da dor intensa, porque existe uma culpa ali sim, né? A gente vê isso muito no luto materno, paterno. Quando se perde um filho, não tem nome. Você perde uma esposa, você é um viúvo, perde um pai, você é órfão, mas a perda por um filho não tem nome. Então é tão difícil que você não consiga encontrar isso na bibliografia específica, nos estudos, você não consegue encontrar. Então as mães, principalmente as mães que gestaram, né, não diminuindo a dor do pai, mas aquela mãe que acha que abandona esse filho porque ela precisa fazer uma viagem, ou porque ela precisa ir a uma festa, ou porque... E aí você vê que esses pais, que esse familiar, ele está precisando de ajuda, porque ele tem uma culpa de seguir e deixando aquela pessoa que faleceu. Então, é uma culpa que ele coloca nele mesmo, né? Eu recentemente tive uma paciente em que ela precisava fazer uma viagem, ela disse, como que eu vou deixar minha filha, né? Então, assim, ela deu uma perda gestacional, viveu todo o luto, todo o ritual, mas ela estava 3, 4 meses, precisava fazer uma viagem. Então ela veio para a clínica não para tratar o luto, porque não é doença, mas ela veio para elaborar e dizer, eu preciso viajar, mas preciso viajar com o coração calmo. Então esse é um luto patológico, quando você não se permite, tem perdas significativas nas suas atividades da vida diária. A medicação não é para o luto, a medicação é para um quadro de sintomatologia de alguma coisa que surgiu decorrente desse luto. Por exemplo, vamos citar uma pessoa que tinha depressão e teve uma perda significativa, a morte de uma filha, e foi de uma forma repentina, não deu tempo para elaborar, ela já vinha no processo de depressão e tratamento, estava melhor, deixou. É natural que com a tristeza mais intensa, é natural que com a impossibilidade de viver aquela relação novamente, essa tristeza intensa se transforme e traga essa depressão de volta. Porque a diferença da tristeza para a depressão são muitas, dentre elas a intensidade, a frequência, o tempo, né, de tristeza. Então, tristeza é diferente de depressão, mas ela pode sim trazer a depressão. É hora do medicamento, é quando ela precisa do tratamento para a doença decorrente daquele luto complicado. Uma ansiedade, o luto traz muita ansiedade, né? A ansiedade do luto é uma coisa, mas a ansiedade que te dá prejuízo nas tuas relações, no teu humor, na tua qualidade de sono, nas tuas relações interpessoais, você fica agressivo, inclusive, que é uma forma de você elaborar, de você brigar porque aquela pessoa não está mais ali. Então, quando isso traz prejuízo significativo, tem perdas, né? Você precisa da medicação para dormir. O cérebro é programado para dormir e acordar, né? Então, a medicação é a base da melatonina, que é o neurotransmissor responsável por esse sono. Então, aquilo deverá ser administrado por especialista e depois retirar. E a importância da rede de apoio, né? Você perguntou. A importância da rede de apoio é que a pessoa não está sozinha. Por isso que eu falei do luto da contemporaneidade, dessa coisa de deixar a pessoa sozinha, vivendo esse luto, elaborando de uma forma que só a dor dela está por perto. Então, a rede de apoio, o que a gente chama de rede? São todas essas pessoas ou instituições que estão ali para acolher essa pessoa. Então a importância é que ela se sustenta nessas pessoas, ela se sustenta nessa rede, né? E ela tem vários vieses de elaboração do luto. Por isso que é importante a rede de apoio, familiares, amigos, profissionais da área especializada e até colega de trabalho que pode estar te dando esse suporte, também ele é considerado uma rede de apoio. As empresas, inclusive, compreender que esse lutado, no retorno das suas atividades, ele não vai produzir como ele produzia antes, né? Então essa empresa pode ser uma rede de apoio quando ela acolhe esse colaborador, compreende, né? Às vezes dá aquele tempo para que ele possa, se tiver um serviço de medicina e segurança no trabalho, encaminhar para que ele possa escutar, para que ele possa ser escutado, para que ele possa ser acolhido e quem sabe até uma capacitação para trabalhar em outro setor, que ele possa
trabalhar melhor, mais confortável, com menos barulho, que às vezes o barulho incomoda muito o enlutado. Mas isso é provisório, tudo isso vai passar. Então a importância de uma rede de apoio é justamente essa, da pessoa poder contar e vivenciar isso de uma forma mais salutar. A pandemia foi uma época emblemática, ninguém se prepara para uma pandemia, a gente ouvia falar isso na bibliografia específica em outros países, em outros mundos, nunca no nosso país, nunca aqui. Ter política pública para enfrentar uma pandemia é complicado, porque nós não tinha nenhuma política pública para isso. Então, quando a pandemia chegou, ela chegou trancando todo mundo em casa, onde a gente viu relações familiares muito conflituosas, tivemos uma elevação no número de divórcios, né? Tivemos um índice de consumo de bebida alcoólica aumentar consideravelmente, as pessoas bebiam em casa, tivemos problemas com perda de emprego, investimentos que você fez abrindo alguma empresa e teve que fechar e nem sequer funcionou. E mais grave do que isso, os lutos que nos roubaram a possibilidade de vivenciar o ritual fúnebre que nós não tínhamos. Então foi luto, como se a gente chama, tem um nomezinho que ele chama de interdito. O luto foi interditado, porque até hoje as pessoas elaboram esse luto que na época não puderam. Imagina você ver o seu ente querido passando pela televisão, foi filmado porque você não conseguia estar ali perto, e você compreender que nunca mais ia ver falar com essa pessoa, né? A prática clínica me trouxe muita coisa desse tipo, né? Mães que perderam seus filhos, um perdeu no dia seguinte perdeu outro filho, sem ela ter conseguido elaborar nem a primeira perda, filhos que perderam seus pais, né? Cônjuges que ficaram viúvos com seus filhos, que não conseguiram elaborar, os filhos que não conseguiram enterrar seus próprios pais. Então nós tivemos um caos. E naquela época eu já dizia que depois da pandemia pelo Covid-19, nós iríamos ter uma pandemia de saúde mental, porque a gente precisa elaborar, precisa viver, e daí muita coisa mudou. Então a gente mudou radicalmente do período da pandemia para cá, né? A forma de se elaborar o luto, a forma de se viver. Eu costumo dizer que o poder das palavras são muito importante. Então eu aviso para as pessoas sempre, digam o que vocês precisam dizer, porque na hora da morte talvez não dê tempo, e isso que fica por dizer fica nos machucando muito na hora da elaboração do luto. Então a pandemia nos roubou toda essa possibilidade, nos roubou, por exemplo, aquele ombro amigo que dizia eu tô aqui, né? Nos roubou a condição de dizer e de despedir daquele nosso grande amor, daquela pessoa que construiu uma percepção de vida junto comigo, né? Dessa visão de mundo. Então nós somos órfãos, adoecidos de uma pandemia, e a gente vê nas clínicas, nos consultórios até hoje, resquícios bem visíveis, né, dessa perda que foi o período da pandemia. Mas a gente está tentando salvar esses lutos, né? Mesmo já distante, 2, 3 anos, o período de elaborar ainda é considerado normal, eles conseguem ainda trabalhar tudo isso e reparar esse dano, né? Deixando sequelas, porque as dúvidas daqueles que partiram, né, que você não conseguiu se despedir, onde colocar o que eu gostaria de dizer. Acho que nossa função maior é essa, por isso a questão da humanização do luto, por isso que eu falo sempre da questão de ter compaixão mesmo, né, esse é o termo. Vou deixar um recadinho mesmo, porque, veja só, até porque luto não é doença, as pessoas não buscam para elaboração, né? Então não é à toa que tem cursos, pós-graduações em luto, né? Que nos dá para o profissional da área da psicologia, da psiquiatria, da área da saúde mental, né? A possibilidade de estudar para se ter uma visão ampliada e melhorada de como ajudar essas pessoas na hora de vivenciar suas perdas, né? Então, por que é importante? Veja só, a terapia cognitiva comportamental, ela tem algumas técnicas que faz, como por exemplo, na Gestalt nós temos uma técnica chamada de cadeira vazia, né? Aquela fala que tu não fez com aquela pessoa, aquela mãe que tinha uma relação difícil com aquela filha, troca de cadeira e diz aquilo que quer. Aquilo, quando ela sai daqui, ela sai dizendo assim, nossa,
como eu estou melhor, sem sequer o terapeuta ter falado, apenas ter a escuta eletiva, ter a escuta, eu diria, genuína, né? Que é a capacidade de você se abstrair e permitir escutar o que o outro realmente quer dizer. Técnicas da escuta na terapia cognitivo comportamental é outra coisa importante, né? Porque ela permite que você fale aquilo que está em você, não aquilo que o outro gostaria de escutar. E várias técnicas, né, de várias abordagens, a psicanálise, né, se você for estudar o luto, você vai ver que as primeiras pesquisas sempre estão na abordagem da psicanálise, né? Então a gente não é engessado, cada psicólogo, cada psiquiatra tem a sua abordagem, né, de manejo clínico, mas dentre todas as abordagens você vai lendo, vai passeando nas outras abordagens para te ajudar nesse acolhimento ao enlutado. Perfeito. Quer dizer alguma coisa? Agradecer pela oportunidade de poder estar colaborando com a sociedade, com as pessoas, para que elas entendam que a morte é o revés da vida, e eu acho que onde tem vida tem morte é porque teve uma vida e tem um luto, né? Então a gente precisa falar mais sobre isso, como questões mesmo da vida, né? Quem é vivo vai morrer e a gente não olha isso, por isso que a gente está tão despreparado, né? Então falar disso como uma psicoeducação social para as pessoas, não para espetacularizar ou para outra coisa. Então acho que a importância é essa, e eu acho que essa oportunidade de estar aqui falando é grandiosa, é de um impacto, né, de uma abrangência social muito importante.